Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma edição do Bora Ler. Eu sou Wagner Souza, vou estar aqui com meu amigo Will Franco para bater um papo sobre literatura, sobre leituras e outras encruzilhadas mais. O esquema, cada vez um de nós traz um livro, apresenta um livro aqui, indica um livro, diz por quê, diz por onde, e a gente vai se revezando. Uma vez sou eu que trago, outra vez é o Will. E hoje quem vai trazer o livro para a gente é o Will Franco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Will. E aí, mano, o que você trouxe para nós aí? E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você também, para todo mundo aí assistindo. Velho, então, peguei um livro, cara, escolhi um gringo, mas enfim, esse livro aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, é um livro do China Miéville. Ele é em inglês. O livro chama A Cidade e a Cidade. E, cara, o livro saiu na gringa mesmo, 2009. E aí saiu aqui no Brasil pela Boitempo, foi 2014, se eu não me engano. E aí qual é que é a história, cara? É o seguinte, o livro em si é um romance policial clássico, assim. Então, X, a princípio, né? Enfim, todo respeito pelo gênero, mas até aí nada demais. Né? Então, qual é que é a trama básica, assim, da história? Tem um sujeito lá, um cidadão, que ele é detetive, e aí ele vai investigar um assassinato, só que tem alguma coisa meio estranha no assassinato, e aí ele vai correr atrás para tentar entender, e nisso ele percebe que ele está envolvido em um esquema que está para além da alçada dele, mas aí ele vai tentando resolver, e aí tem uma parceira, né, enfim, detetive, que trabalha junto com ele, o esquemão básico, assim, de romance policial, né, tem alguma coisa fora, e ele tem que perseguir, usando o instinto dele, blá, blá. Até aí, normal. Qual que é o lance, cara? Tem um personagem sensacional dessa história, que é a cidade. Tipo, a geografia em que acontece a história é assim, é praticamente o protagonista. Para mim, eu diria que é o protagonista. Então, o investigador, né, o detetive que eu falei que é o protagonista, que chama Borlu, ele mora em uma cidade específica. Essa cidade se chama Bechel, sei lá, e depende como você fala, né? Sei lá, é umas línguas que não existe, então é difícil, né? Mas a cidade chama Bechel, tipo isso. E essa cidade, cara, ela habita o mesmo lugar, tipo, vendo do Google Maps, assim, ela habita a mesma região que uma outra cidade, que chama Ulcoma. Só que essas cidades estão, tipo, cruzadas uma na outra. Eles usam uma expressão lá, meio bizarra, que elas são cidades-estado interpostas. Então, qual é que é o lance? Tipo, é como se Bechel fosse uma cidade-estado. Então, imagina, tá ligado? Tipo, Vaticano, sei lá, qualquer cidade dessas que é um pico, né? Que é uma cidade, mas ela também é soberana em si. E aí tem Bechel e tem o Coma, e elas são meio que emaranhadas uma na outra, assim. E aí a fita tem algumas cidades que são de Bechel só, e aí você pega uma travessa e é da outra cidade. Só que, se o cara tá em uma cidade, ele não pode ir para outra, porque ele ia estar, tipo, atravessando a fronteira. Então, esse livro, velho, ele acaba sendo todo um estudo sobre fronteiras e desigualdades e como tem um jeito de recusar quem tá do outro lado e se fazer ficar no seu. Você sabe que tem coisas acontecendo, mas você finge que você não sabe, tá ligado? Então tem todo um nível do bagulho, toda uma parte da história, que eu acho que é a parte principal da história, que é essa dimensão do desencontro. E aí, esses caras, então, né, enfim, vamos dizer que tá lá o Borlu, lá o investigador. Então ele tá numa cidade, né, andando lá bonitinho. Aí ele teria que entrar na outra cidade. Só que ele não pode. Mais que isso, ele não só não pode entrar nessa outra cidade, mas ele não pode agir como se aquela cidade fosse logo do lado. Por quê? Porque ele tá naquela cidade que ele tá, tipo Bechel. O Uhum. Coma não é logo ali do lado. Ela é logo ali do lado, o jeito que eles dizem isso no livro ela é brutopicamente do lado. Tipo, vendo pelo Google Maps, ela é do lado. Mas na real, politicamente, diplomaticamente e para todo mundo que está lá, ela não pode estar do lado. Tem que ser um outro mundo. E aí já tem todo um jogo, né, enfim, sobre como algumas coisas são invisíveis para outras pessoas, como você habitando um certo mundo,
tem um outro que você não pode habitar, tá ligado? Você tem que fingir que você não viu, assim. E eles, de fato, fazem isso. Aí ele vai explicando que nessa cidade, isso obviamente é tipo ficção científica, né? Isso é ficção. A galera que mora nessas cidades, eles aprendem a desver a outra cidade. Então, se o maluco nasceu, Borlu nasceu em Begel. Aí, tipo, os pais dele têm que ensinar, mano, quando ele tá crescendo, tipo, que ele não pode enxergar uma pessoa que tá logo ali. Ele não pode ver ela. Ele tem que aprender a desver essa pessoa. Então, tipo, os pais ensinam as crianças, né, vamos dizer em São Paulo, né, que tem algumas coisas que você enxerga e presta atenção e reconhece, sabe? Então, vai cumprimentar o tio, olha só, o tio faz tempo que não visita, né? Vai lá, dá um abraço no tio. Tem outras pessoas que falam, não fica olhando, que é feio, né? Enfim, não vai ali, não. Não, nada não. Esse cara finge que não existe. No fundo é isso, né? E eles são ensinados a fazer isso, mas tem todo um mapa da cidade que os caras têm que entender. Então, né, enfim, eles vão aprendendo a enxergar e não enxergar, mas também a cheirar e não cheirar, né, ouvir e desouvir também em relação à audição, né, enfim, e aí tem todo um treinamento para você tá no pico que você tá e não tá nos picos que você não pode estar. Porque se você atravessar, tipo, eu tô aqui, né, enfim, em Bechel, né, enfim, no meu pico aqui, e aí passou uma pessoa na outra cidade. Só que aquela pessoa, sei lá, tipo, sei lá, ela tá usando um bagulho que eu acho que é meu, sei lá, ela roubou um bagulho. E aí eu vou lá pegar. Eu atravessei a fronteira e eu não posso fazer isso. Só que aí, esse crime que eu fiz não é um crime nem da minha cidade, não é de Bechel, e não é um crime da outra cidade, de Ucoma. Ele é um crime de fronteira. E aí, então, esse crime eles chamam no livro inteiro de brecha. Se você faz isso, você faz um troço que em inglês lá é breach, que é tipo, você atravessa uma fronteira. Você, tipo, transgrediu. Você fez brecha. E isso é investigado por uma polícia especializada, que é a brecha, que é a polícia do segredo, é a polícia secreta, no fundo, né? Tipo uma metáfora, né? O livro não é exatamente uma metáfora, mas assim, dá pra tratar desse jeito. Parece uma. Tem cara cheio. Parece que não. Tem pelo de gato, tem nariz de gato. Cara, mas tem esse lance, então, né? Que é muito doido, assim. Tipo, se o cara vai para outra cidade, ele fez um crime da brecha. E aí, quem vai ser acionado é a brecha, que é uma polícia que não tá nem em Bechel nem em Ucoma. E aí ela meio que surge. E aí é isso, assim, você entra na mecânica do bagulho, não é tão difícil de entender. Isso a gente até pode trazer para a vida real depois, né? Mas, assim, desde o começo você vai sentindo, pô, esses caras não vêm do nada. Não é que eles, tipo, manja, tipo, se materializam ali. Mas para todo mundo que mora naquelas cidades, é isso que acontece. O cara tá lá em Bechel, e aí ele atravessou para Ucoma, e aparece uns malucos que ele não tinha visto. E ele não sabe de onde os caras vêm. E aí eles pegam ele e desaparecem com ele. E esses caras, em geral, nunca mais são vistos. Então é isso, tipo, fala. Eu tô aqui ouvindo você falar, cara. Desculpa interromper assim. Imagina. Você estava falando, né? Uma ficção científica, né? Mais ou menos, né? Como sempre. Eu tô lembrando de uma história, cara. Uma vez a gente pegou um grupo de adolescentes de um trabalho que a gente fazia aqui na Brasilândia e a gente levou eles para conhecer a Avenida Paulista. Então, da Brasilândia para a Avenida Paulista, no final de semana, meia hora, no máximo, 40 minutos, né? De buzu ali e tal. E quando a gente chegou lá, os meninos perguntaram assim, geral dos meninos perguntaram que cidade que a gente está. Eu falei, mas como assim? Demorou até para entender a pergunta. Eles falaram assim, eu falei, como assim que cidade? Eles falaram, não, que bairro vocês estão falando? Não, que cidade que é essa? Ele falou, não, velho, aqui é São Paulo. Ele falou, não, não é São Paulo, tem nada a ver com São Paulo isso aqui. Com a São Paulo que a gente conhece, não tem nada a ver. E aí você tá falando dessa coisa, né, cara? Eu lembrei na hora desse negócio, né? Das duas cidades aqui que estão aqui, você olha tudo muito perto, mas
muito distantes uma das outras, né? São Paulo da Avenida Paulista e a São Paulo do Jardim Peri. E aí eu fiquei pensando, né? Você começa contando essa história, eu fiquei, estamos aqui, né? Em 2021, no meio de uma pandemia, por que você escolheu esse livro, cara? Parece meio óbvio, mas qual foi, né? Cara, pois é, então, aí tem essa parte que a gente tá chegando, que quando eu li esse livro eu fiquei fascinado, mano, por esse lance, tá ligado? E é isso, não é o suspense. Ah, quem matou a cidadã lá, quem matou a Natália, entendeu? O lance não é esse, sabe? O lance é essa circulação, mano, é quem vai, quem não vai, quem pode ir, quem não pode ir. E como a violência vai se dando na administração desses espaços mesmo, tipo, onde você pode ir, onde você não pode ir, que é bem esse lance que você fala, né, enfim, desses moleques, né, enfim, que você levou ali para Paulista, e aí os caras, né, enfim, eles perceberam que aquela não é a cidade deles. E é isso, né, cara, tipo, do ponto de vista da geografia, assim, é como se estivesse no mesmo município, né, mas na prática não é. E a gente sabe que é isso, né, então, do ponto de vista do Google Maps, assim, né, os caras estão na mesma cidade, né, mas, né, enfim, eles não mudaram de cidade. Mas, na real, a gente sabe que eles mudaram de cidade. Né? E aí tem esses movimentos, cara, e eles acontecem muito rápido. E o que é muito louco é que a gente vai ficando muito bom em fazer isso. Tá ligado? Tipo, tem esse lance, tem um bagulho que é da psicologia de grupos, que é engraçado. Que tem um sujeito lá, não vou lembrar o nome dele agora, que ele fala que tem uma dinâmica de grupo até numa fila de banco. Porque, assim, aquele grupo supostamente não é um grupo, né? Mas tem um monte de código que esses caras respeitam. E eles não vão transgredir. E não é só que eles não vão pular fila, tá ligado? Tem um jeito de lidar se você tá falando no celular ou não, se você vai falar alto ou não, se você vai sair para um lado ou para o outro, se você fica muito perto ou muito longe da pessoa. Tem um monte de código, velho, que a gente aplica e eles meio que quebram os modos de circular dentro da cidade. E aí o lance não é só fila de banco, né? Mas aí tem essas cidades diferentes para pessoas diferentes. Aí acho que é isso que você pensa bem, né? Porque essas cidades, cara, aí tem um lance todo. O China Miéville, né? Que é o autor do livro. Ele é engajado na esquerda inglesa, né? Enfim, inclusive assim, né? Enfim, partidarizado e tudo mais. E ele passou uma cota morando ali no leste europeu. E o ambiente do livro lembra um pouco o leste europeu. Uma das cidades é uma cidade que ficou nesse ambiente de viúvas do regime soviético, né? A expressão é horrorosa, mas é meio isso. Sabe, essas cidades e esses países que têm um saudosismo do regime soviético e, no fundo, ainda tem um clima meio anos 80, assim. E a outra cidade passou por uma revolução. E aí uma revolução dessas, bem de líder autoritário e tal, ele até faz umas referências a um cara da história da Turquia, que mudou a língua de um dia para o outro. E essa cidade, o Coma, teria passado por isso também. Então teve toda uma revolução, uma renovação e não sei o quê. A cidade gentrificou, por assim dizer. Sabe, ela ficou toda diferentona. E essa é até uma pista que os caras usam para saber se eles podem estar lá ou não. Tipo, se o cara se perdeu na cidade, tem um tipo de brilho de luz que ele não vai olhar, porque não é para ele. Manja, é como se fosse um tipo, não é pro teu pico, assim, sabe? Uhum. E aí eu até me peguei lembrando, você contou essa história dos moleques, eu lembrei da história do M8, tá ligado? Aquele filme que saiu no Netflix recentemente, ainda em 2021. Não. É um filme super interessante, cara. É a história de um moleque que entrou num programa de cotas, ele entrou numa faculdade de medicina particular lá do Rio de Janeiro. Particular? Não, não é particular, mas ela é elitizada, então é como se fosse, né? Porque a elite trata como se fosse propriedade privada deles. E ele é o único negro na sala. E aí ele chega para as aulas de anatomia e o cara que eles vão, né, enfim, a peça, como eles chamam, né, enfim, o morto que eles vão usar para a aula de anatomia é um negro. E aí todo o filme trata, né, enfim, ele circula em cima disso, dos corpos. Né? Então tem esse lance dos corpos, assim como o Miéville tem o lance dos espaços, né? E aí tem uma cena, cara, que esse protagonista, não vou lembrar o nome dele agora, mas o protagonista do M8, que é esse moleque, esse primeiro anista aí, ele vai para uma festa de um colega de turma dele,
num bairro de elite lá do Rio de Janeiro, uma Copacabana da vida assim. E aí ele fica na festa, não sei o quê, pega uma menina, não sei o quê, ele tá saindo de madrugada, assim, já de manhãzinha, sei lá. E aí ele tá saindo e a polícia para, né? Enfim, a polícia para ali e, né, enfim, dá aquele enquadro, tipo, nervoso no Brutal. cara, assim, brutal, assim, bota a cara do moleque no chão, dá uma coronhada e não sei o quê, tipo, violentão, assim. Aí a sorte dele é que tinha uma galera saindo da festa também, ou viram da sacada, acho que eles viram da sacada. E aí eles correm lá e tal. E o cara que tava dando enquadro, um dos policial, ele é negro. E aí ele vira pro moleque e fala, mano, o que você tá fazendo aqui, caralho? Você tá de brincadeira, mano? Você tá aqui de madrugada, enfim, num bairro desse? Você, se liga. E aí o cara foi tipo, se liga, mano. Isso aqui não é pra você, tá ligado? É louco, né, cara? Você tá falando isso, né? Lembrando, M8 chama o filme? Isso. Vou Que é procurar. o nome da peça, por sinal, o corpo, né? O corpo, ele é identificado como M8, Como ele não tem M8. nome. Exato. Você tá falando isso, eu tô lembrando daquele rapaz, né? O que ficou conhecido depois como Chavoso da USP, que é um rapaz aqui da Brasilândia, né? Que tá fazendo, não sei se ele já terminou, deve estar terminando, não deve ter terminado, porque ciências sociais na USP não termina nunca. Mas era isso, né? Quando aquele menino pinta no ambiente da USP, causa matérias de jornal, né? Porque ele tá lá com assim, que esse cara não parece muito com a galera daqui. Agora, quando você fala, né, no livro, né, que eu achei louco essa ideia, né, que são educados para não ver algumas coisas. E aí eu tô lembrando de uma outra cena, cara, que eu estava até relendo um livro esses dias que recordava isso, aqueles movimentos que ficaram conhecidos como os rolezinhos, né? Que a molecada saía das quebradas e ia para o shopping center para dar um rolê como qualquer outro jovem. E é louco como aquilo causava um problemaço, né? E eles estavam fazendo o quê? Nada, estavam dando um rolê. Dando rolê, vendo as vitrines como qualquer outro, né? E agora é louco que ali, naquele momento, né, como eles estavam, né, naquele ambiente como qualquer outro, que estava vendo vitrine, perguntando o preço das coisas, eventualmente comprando uma coisa ou não, eles foram vistos. E aí, ainda mais que eles chegavam em grupo. Mas aí tinha essa coisa que diziam, eles chegam em grupo, por isso que eles são vistos. Agora, quando você troca a cena, você coloca os mesmos personagens vestidos de uniformes, limpando as praças de alimentação ou fazendo a segurança do shopping, eles nem são vistos, né? E aí eu fiquei pensando como a gente está, de alguma forma, né, quando você fala assim, ensinados a não ver, né? O que é que a gente não está vendo, né? O que a gente é acostumado a não ver. Uma vez, cara, veio um amigo nosso para cá, ele veio da Espanha, de uma cidade pequena lá da Espanha, Jerez, uma cidadezinha super pequenininha. Ele veio visitar a gente em São Paulo e a gente foi para o centro de São Paulo com eles. Saímos daqui, fomos ali naquela região no Mercado da Luz, Mercadão Municipal ali e tal. Sim. Demos um rolê pela Luz. E aí ele estava andando na rua assim, abismado. Ele em choque, assim, ele olhava para tudo. Aí uma hora ele virou para a gente e ele falou assim, vocês não estão vendo nada, né? Vocês não estão vendo nada. Aí a gente falou, pode ser, mas o que é que você está vendo que a gente não está vendo? Ele falou, vocês não estão vendo esse monte de gente deitado na rua? Vocês não estão vendo esse monte de lixo no chão? Vocês não estão vendo criança deitada no chão? A gente falou assim, cara, não é que a gente não está vendo, a gente está vendo, mas parece que de alguma forma a gente já se acostumou a ver isso ao ponto de já não enxergar mais. Né? E aí estava falando essa brisa, né, de alguma forma no livro Ser Educado a Não Ver, eu fiquei imaginando, né, por onde passa os nossos processos de educação para não ver. Não ver mais a cidade, não ver as fronteiras da cidade. Agora, fala aí. Não, mas aí eu acho que tem um lance interessante, assim, que é meio que, não é uma discussão, né, porque o livro de fato é um romance, né, mas eu acho que tem um clima nele que eu acho que convida a pensar nesse lance que você está falando. Porque a questão é como você habita esses espaços, e aí, cara, tem um regime de diferenças, né? Tem um campo de diferenças que pode continuar existindo.
apesar de tudo apontar contra, tá ligado? Então é como se fosse do interesse, né? Vamos dizer que tem dois regimes de governantes, assim, sabe? Então é como assim, dá para fazer uma metáfora bem agressiva aqui e um pouco polêmica, mas, né, enfim, só para a gente aproveitar o nosso bate-papo aqui. Pensa tipo Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro tem pelo menos dois governantes, tá ligado? Tem o prefeito, né? E tem o cara que manda no estado paralelo, assim, né? Pelo menos um, provavelmente tem mais de um, mas, né, enfim. Aí o lance, assim, tem. Para que isso funcione, tem que ter um jeito de negociar as idas e vindas. Né? Tem lugares que algumas pessoas não podem ir e tem outros lugares que algumas não podem ir. Né? Até teve uns anos atrás um lance, eu não sei se você lembra desse debate, que uma galera protocolou um pedido para que a justiça brasileira obrigasse o Waze a colocar um sinal de que algumas ruas têm alto risco, né? Enfim, que aquela rua não é para passar, tá ligado? No fundo é isso, não é para você passar nessa rua. Né? E aí até calcular a rota evitando, né? Acho que o pedido tinha a ver com isso, com tipo evitar algumas rotas. E eu lembro que o Waze respondeu, né? Enfim, teve uma resposta oficial dos caras lá, os donos lá da grana do aplicativo, que hoje em dia é do Google, na época eu não sei se já era. E eles diziam, olha, se essa rua não for mais reconhecida pela prefeitura, a gente atualiza o sistema e a galera passa por outros lugares. Agora, essa rua é da cidade, pô. Né? A gente vai usar todas as ruas disponíveis na cidade, a menos que a cidade escolha que essa rua não é mais dela. Aí pode ser. Né? Mas aí acho que tem esse lance de manter o que, no fundo, cara, é uma segregação. Né? Eu acho que a questão principal, né, não é a brecha, não é a separação, é a segregação entre uns e outros. Né? Acho que a questão é manter essas diferenças. Né? Tipo, São Paulo não é uma cidade, né? Tá ligado? Sim, agora é louco, né? Você tá falando do Rio de Janeiro, aí São Paulo, aí Recife, aí Fortaleza, e aí vai, né? Aí vai. Tem uma galera uma galera meio mística que vai falando das várias dimensões do cosmos. Fala assim, a gente vive em várias dimensões, pelo menos 7, né? O pessoal fala. A gente vive pelo menos 7 dimensões de gestão das cidades, né? E aí tem uma coisa, você estava falando isso do Waze e tal. Agora, por exemplo, né, o Uber, né? Uber tem lá, né, no seu aplicativo, algumas regiões que eles não vão. Então, por exemplo, né, se eu estiver na casa da minha mãe, eu não consigo, Brasilândia, eu não consigo pedir um Uber. Não, não adianta. Já aparece lá na hora que você abre o aplicativo que não está disponível para a sua região. Se eu estiver fora, né, se eu estiver, sei lá, estiver na Pompeia, eu consigo pegar para lá, mas se eu estiver saindo de lá, eu não consigo. E é foda, né, cara, que às vezes, sei lá, se eu estiver na Pompeia da vida aí, pegar para lá, quando o motorista se dá conta de para onde é que ele tá indo, aí ele já fica tipo, puta que pariu, né, mano? Aí, e já aconteceu dos caras falarem, irmão, não leva mal não, mas até lá eu não vou não, mano. Eu te levo até a freguesia do Ó, mas dali eu não vou mais não. E aí você fala assim, aí você pergunta por quê? Ele fala, porque é muito perigoso. Aí você fala assim, mas. Aí uma vez eu conversando com um cara do Uber, eu falei, mas alguma vez você foi roubado nessas regiões? Ele falou, não. Eu falei, alguma vez você foi roubado? Seu carro foi roubado? Ele falou, não, uma vez foi. Eu falei, onde é que você estava? Ele, em Pinheiros. Eu falei, e você vai para Pinheiros, cara? Pinheiros é um lugar muito perigoso, é um lugar terrível, Pinheiros. Você vacilou, você é roubado em Pinheiros. Mas aí é isso, né? Aí volta, né, esses territórios perigosos, né? Tido como perigosos e tal. Agora, tem uma coisa, pensando no Waze, no Uber, que aí eu queria saber um pouco do livro. No caso, por exemplo, do Uber, na Brasilândia, a galera criou um aplicativo específico, criado pela galera na quebrada. Fala assim, beleza, os caras não levam, a gente leva. Leva em todo lugar que vocês quiserem, qualquer biboca que a gente vai entrar e vai dar tudo certo. E isso, na época, né, foi entendido, então, como uma reação das comunidades. Falar assim, então tá, então a gente não quer mais se submeter a esse lance, a gente vai criar os nossos próprios. E aí eu fico curioso, acho que deve ser spoiler, né? Mas foda-se, né? É um negócio, é um vídeo para dar indicação de livro, a gente fala o que a gente quiser. Tem algum momento que essa é criada alguma resistência, alguma
uma lógica que desrespeite essas fronteiras e esse controle, não. Cara, É então, spoiler total. não, mas suave. Cara, o lance é que aí como é aquilo que eu te falei, não é exatamente uma metáfora, né? Porque ele está trabalhando em vários níveis ao mesmo tempo. Então, nesse contexto, é como se fossem países diferentes, tá ligado? Então é como se fosse, tipo, Síria e Itália, tá ligado? Porque o lance da fronteira é como o cara vai de uma para outra, mas ele não pode pular de uma para outra. Se o cara, então, né, enfim, que nem aquele exemplo que eu te dei, tipo, o Borlu tá ali, né, enfim, o detetive tá ali e ele tem que ir para algum pico em Ukoma, que é a outra cidade. Ele não pode pular, mas, pô, como ele faz, né? Ele tem que ir para um lugar específico, né, enfim, que é tipo a alfândega, assim, né, e aí ele vai para esse lugar que chama Coppola Hall, e esse lugar é tipo alfândega, então você entra em uma cidade e sai na outra. Então imagina que as cidades estão, tipo, tudo emaranhada, como se fossem uns vermes, assim, sabe? Tipo, tudo embololado um no outro, assim. E aí tem um lugar onde eles se conectam, porque no fundo é um só. Só tem um lugar onde eles se conectam e separam, né? A partir dali. É a partir dali que eles se separam, tá ligado? Então, né, enfim, não era à toa que os malucos da Síria iam para a Grécia ou iam para a Itália, é porque, tipo, tinha uma relação entre essas regiões historicamente, é logo ali, tá ligado? É só atravessar o mar, né? E não é um mega mar, né? É um mar que eles conseguiam passar com os barquicos ali. Só que você não pode, cara, porque você tá entrando na Europa, né? Vai entrar na Europa, pô. E aí o lance é como a violência rola na alfândega. Porque aí na alfândega os caras barram. Tipo, se você quer sair de Begel, que é, né, enfim, a viúva soviética, como eu disse, e entrar na Ukoma, que é a Nova Rica, que é patrocinada pelos Estados Unidos e tá com uns prédios bonitos, é tipo Singapura, assim. Né, é um pico que foi pobre a história inteira e aí ficou rico ali porque, né, enfim, alguém quis que ficasse rico. E aí, se você quer ir da pobre para rica, aí você vai, tipo, os caras vão ficar checando papel e vão dificultar, e você não vai. E a fila é sempre 1000 vezes maior. Isso o Borlu fala, você fica até meio enjoado, porque ele fala toda hora. Tipo, ele tá indo pro Coppola Hall. E aí, a 1 quilômetro antes já tem fila de gente, que é os candidatos a refugiado, tá ligado? Ali batendo na porta, assim. E aí eles param ali no Coppola Hall e não conseguem parar. Não conseguem passar, na real, né? Eles ficam batendo ali. Né? E aí tudo comércio, não sei o quê, manja, tipo, é esse esquema. Que esse é o lance, é tipo, o livro foca muito na administração da violência. Né? Acho que ele não fala tanto dos métodos de subversão. Né? Porque o foco acaba sendo um pouco numa cidade que respeita basicamente a segregação. Né? Se a gente for tratar como uma cidade só, bom, que nem São Paulo, né? São Paulo respeita bastante a segregação, né? As pessoas, né, enfim, se ficam muito inconformadas, né? Quando alguém pula fora do quadrado, assim, né? Se alguém que não é de Pinheiros chega em Pinheiros, né? Enfim, aí tem todo né, um sistema de, né, sei lá, violências ali pronto para acontecer, né? Violência simbólica e algumas que não são simbólicas. Eu acho que tem uma coisa, né, que eu fico pensando, né, como é que isso se dá no livro, né? Quando a gente pensa numa cidade como São Paulo, né, eu acho que tem uma coisa de um respeito construído por um certo lugar de educação, né, que você vai, de alguma forma, entendendo que as pessoas não podem, né, não devem, elas próprias não vão entendendo que não devem circular em determinados espaços, e essa coisa, algumas vezes, da violência de fato, né, como você falou, deu esse exemplo do filme, do M8, agora os símbolos da violência, né? Você fala assim, determinados lugares você não pertence, determinados lugares você não se sente à vontade. Uma vez eu fiz um aprimoramento em saúde mental, num CAPS aí, né, enfim, lá perto da Paulista, e tinha alguns grupos, algumas atividades que envolviam circular pelo território e tal. E aí a galera ia para algum lugar, só que no caminho eles passaram no Pão de Açúcar, sei lá eu por quê, eu não tava, né, enfim, eu só soube da história quando a galera voltou da atividade. E aí eles iam passar no Pão de Açúcar ali, não sei por quê, e um sujeito parou na porta, essa mesma cena, né, então o cara parou na porta ali. E aí, né, enfim, foi ali o técnico, o psicólogo, sei lá eu quem, foi ali e tipo, vamos entrar, né, enfim, né? E aí o sujeito não queria entrar,
E aí chegou uma hora que ele falou, então, qual é isso aqui, ó? E aí ele apontou pro tapete, e aí no tapete tinha escrito Pão de Açúcar e o logo, e aí lugar de gente feliz. Puta que pariu, velho. Foda, né, mano? E aí o cara olhou e falou, não, eu não vou entrar. E aí tem esse lance, sabe? Tipo, o cara tem uma clareza, mano, sabe? Tipo, a galera psi tem todo um entendimento, tem toda uma pira sobre a concretude do significante, blá blá, e foda-se. O lance, mano, tipo, cara, né? É muito preciso, cara. O entendimento do cara é muito preciso desse tipo de violência, né? Que é isso, vai entrar lá. E aí é isso, né? Uma coisa, inclusive, que vou aqui denunciar, quem me contou uma vez foi, inclusive, a Stefania, que, enfim, o Pão de Açúcar, você entra num Pão de Açúcar e ali, né? Tudo cheio de gente bonita, né? Escolhendo à vontade. Hoje eu tô afim de comer isso aqui, tô afim, né? Enfim, tudo gente feliz nesse sentido muito, muito, muito específico, né? Não é nada feliz se for olhar um pouco mais. Mas, né, enfim, parece, né? A cenografia é de um lugar de gente feliz. E para isso rola treinamento e rola constrangimento dos funcionários. Estou aqui eu improvisando uma denúncia. Porque se o funcionário não está sorrindo, o gerente vai lá e dá um come no cara. Tipo, você não pode só responder a pergunta. A pessoa perguntou aonde está a abóbora, você não pode olhar para ela com aquela cara de quem acordou às 4 da manhã e falar, tá ali, ó, tava na sua frente. Né? Você não pode responder a pergunta. Você tem que boa tarde, senhora. A abóbora tá logo ali. Quer que eu corte uma fatia para você? Vamos ali pesar. A abóbora tá bonita, né? Enfim, tem que fazer ali, né, o palhaço de circo. E isso para os caras do caixa, para os repositores, e isso, tipo, é isso, né? Enfim, você tem que ser o palhaço do lugar de gente feliz, assim, né? Não, é louco, né? Você pensar. Tô pensando aqui, né? Se fossem muito felizes, não tava passando tanto tempo no supermercado. Mas, enfim. E como que o supermercado no Brasil virou esse lugar, né? Virou, talvez sempre foi, esse lugar da divisão muito drástica da cidade, né? Que aí seja alguns vão ser recebidos com um sorriso, muito feliz, e outros vão ser sufocados até a morte, né? Como é o caso aí do Carrefour e Pão de Açúcar. Exato. E ainda bem que a gente nunca vai tentar patrocínio, né, Will, para esse canal. Pão de Açúcar, se quiser. Carrefour e Pão de Açúcar tomar no cu já. É isso aí, entendeu? Mas é isso mesmo. Não, cara, e o lance é esse, né? Tipo, é lugar de gente feliz. Tipo, o maluco do Caps, tipo, ele entendeu certinho, mano. Só que aí, pô, a gente fala do livro também, né? Mas a gente fala dos porquês do livro, né? Então tem outra coisa antes da gente chegar, né? Isso eu vou falar daquilo que você perguntou. Mas tem um lance, cara, que é um mapa que a Lia Schuckman fez, né? Que é uma moça lá de Santa Catarina que estuda a branquitude. E aí ela tem um livro que chama Entre o Branco, o Encardido e o Branquíssimo, que é sobre a branquitude na cidade de São Paulo. E aí tem um capítulo que ela junta 3 mapas da cidade de São Paulo. Né, um deles é o mapa dos distritos, né, o mapa político. Aí o outro é o mapa do IDH, né, então o mapa do desenvolvimento humano, então acesso a saneamento básico, né, enfim, acesso a recursos socioculturais, esse tipo de coisa. E aí o outro é um mapa de distribuição das populações raciais por autodeclaração, né, segundo o IBGE. E, cara, tipo, o IDH e a composição racial, cara, tipo, é um mapa que você consegue colocar um em cima do outro, assim. Quanto mais negro tem autodeclarado, menor o IDH. Entendeu? Se você coloca, tipo, quanto menor o IDH, mais escura é a cor daquele distrito, e quanto maior a população autodeclarada negra ou parda, o que quer que seja, mais escura é a cor, cara, os mapas são quase iguais. Quase iguais. Sim. E aí entra esse lance, né, dos regimes de violência. E aí tem uma violência histórica no Brasil, né, a questão não seria exclusivamente raça, mas acaba sendo, né, porque é o grande marcador do desenvolvimento, por assim dizer, com 1000 aspas, do desenvolvimento do país. Né? E aí os lugares segregados são os lugares para onde os negros foram mandados depois. Né? Aquela história que você contou da Brasilândia,
né, a galera que foi no Bora Ler 1, por sinal, para quem está vendo o nosso, fica a dica, vai ler o Bora Ler 1 lá. Você contou, né, enfim, a partir do livro da Sônia Biscaim, você contou, né, enfim, a galera da Brasilândia, que, né, enfim, uma parte importante estava ali se retirando, por assim dizer, do centro, né, e que aconteceu com vários bairros, na real, né, tem vários bairros de São Paulo, né, que são compostos a partir de gente que vai sendo ejetada, né, vai sendo expelida, vai sendo expulsa do centro. E aí o centro vai ficando a concentração das elites, e são as elites brancas, no caso, e, né, enfim, quem não é branco no sentido brasileiro vai indo para as periferias, e aí isso desenha esse mapa. É como se fossem duas cidades, né? Você pega ali a leste e a sul, né? Enfim, sul para lá de Santo Amaro e leste, né? Enfim, para lá da Tatuapé do metrô, e é isso, né? É Begel, é a cidade segregada. Né? É louco, né? Nesses mapas, né, que você está falando, ainda não vi esse livro, cara. Tô curioso para ver esse livro. Agora, não sei se você viu, né? No meio da pandemia, tal, do Covid, né? Onde a gente está gravando esse vídeo, quando a gente vê aonde tem mais gente morrendo por Covid e aonde tem mais gente sendo vacinada contra o Covid. Então você fala assim, a gente tem mais gente morrendo pelo Covid nas bordas da cidade de São Paulo e mais gente sendo vacinada nos centros de São Paulo. E aí, de novo, tem um recorte racial, né? A maior parte que está morrendo, que está nas bordas, são pessoas majoritariamente negras e majoritariamente são as pessoas que vão ser vacinadas depois. Então você fala, e aí como que esses mapas, né, e essa construção vai determinando diversas políticas públicas, inclusive em situações como essa que a gente está vivendo, numa situação de pandemia. Você fala assim, não, mesmo assim vai ser mantida a mesma estrutura, e a estrutura racial onde o Brasil se funda, né? Em cima dessa discussão, né, mano? Total. E aí, mas aí é isso, cara. Tipo, tem um lance, acho que você toca num ponto central, assim, até para eu responder finalmente a questão que eu tinha feito e voltar para o livro, que tem o que faz a diferença em relação a isso, aí tem esse ponto que você traz, que eu acho uma boa metáfora para o livro é uma boa metáfora para essa situação, que é a tal da brecha, que é a polícia brecha, né, na real. Brecha é tanto o crime quanto a polícia. Então, brecha, enquanto polícia, que é a polícia secreta, basicamente, ela é quem garante que essas divisões funcionam. Né? Porque é a polícia que não é o uso da autoridade para todo mundo ver. É o cara sufocado que você falou, tá ligado? Tipo, a polícia secreta é aquela polícia que tira os excessos para cada uma das polícias legais fazerem o trabalho delas. Manja, então você tem um trabalho que é um trabalho de silenciamento. E aí, quando você fala dessa história, né, enfim, da desigualdade em relação à mortalidade e às estratégias de vacinação da Covid, tem um lance que eu acho que tem a ver com a brecha no Brasil, que é a dificuldade de fazer o IBGE, cara. E, tipo, o esforço gigantesco do governo para sabotar o IBGE. Porque essa é uma fonte de brecha, tá ligado? Tipo, enquanto polícia, né? Essa é uma fonte de silenciamento de informação, né? Porque aí isso naturaliza esse discurso, que é o discurso, né, enfim, dos tiozinho bolsonarista, que não, os caras da periferia estão morrendo porque eles não vão se vacinar, porque eles não estão nem aí, porque eles não têm informação, né? E aí o lance é que informação é oferecida pela administração da violência. Né? Tipo, tem uma galera trabalhando para fazer as pessoas verem algumas coisas e não verem outras. Né? Então, tipo, essa violência, que ela né, enfim, ela funciona no cacetete, mas ela funciona no megafone também. Né? E ela funciona pelo Zap, e ela funciona pela aplicação ou não do IBGE. Quanto dinheiro vai ter para fazer ou não fazer o SISU. Né? O SISU vai ser uma merda, né? Os caras não conseguem manter a porra do sistema no ar. Tipo, cada ano o negócio funciona pior. Né? Porque ele vai sendo sabotado. Sim. E aí, isso é brecha. Manja, porque tem um lance que fica muito claro no livro, e aí tem um tiquinho de spoiler, mas é só um pouquinho, que vai ficando claro no livro que a brecha existe para manter a confiança na segregação. Porque quem está de um lado não tem medo de que o outro lado vai vir.
Porque, assim, o que os caras vão dizendo é, no fundo, a polícia de Begel não daria conta, a polícia de Ulcoma não daria conta, e a Brecha não daria conta se todo mundo resolvesse que não vai mais aceitar esses regimes de ver e desver que são bizarros e que são fonte de muita violência e muito sofrimento para todo mundo, porque no livro são também, né? Não só na vida real, no livro também são. Se os caras fossem romper esse pacto, tipo, a polícia não dá conta. Só que uma das funções, né, enfim, a polícia administra, ela mantém o cordão, tá ligado? Ela mantém aquele cordão de isolamento. Mas a galera tem que querer ficar de um lado e de outro. E aí entra a tal da brecha, que é a polícia secreta, que é a polícia da informação, no fim das contas, tá ligado? Tipo, o maluco, né? Que para ali na porta do Pão de Açúcar, porque ele sabe que ali é lugar de gente feliz, ele sabe que se ele passar, ele tá correndo o risco de morrer sufocado. Não é sempre que vira notícia, né, que alguém foi sufocado, mas todo mundo que não é gente feliz, nessa metáfora horrorosa, sabe que não é pra entrar lá, sabe que não tá lá, né? E o contrário acontece também, cara. Né? Um cara que pegou um Uber, ou ele ligou o Waze, né? A situação do Waze. O cara ligou o Waze, e aí ele tá indo ali do Morumbi pro Butantã, sei lá. Pegou uma curva, caiu numa quebrada. Ele sabe que o lugar dele não é lá. Ele andou 50 metros ali, ele sabe, tipo, você não é bem-vindo aqui, mano. Não era pra você estar aqui. Isso aqui não é tua casa, isso aqui não é teu lugar. Tipo, e esses regimes, cara, tipo, eles mantêm essas segregações funcionando, tá ligado? Sim. Agora, eu acho duas coisas, né? É louco, né? Quando você fala dessa polícia secreta, né? Que ela age quase legitimada que ela haja, né? Porque senão as outras não vão dar conta. Tô pensando, né, cara? Brasil 2021, a milícia em expansão, e de alguma forma legitimada a sua ação, porque há um entendimento que as polícias oficiais também não dão conta, né? E aí é esse nosso dá conta Brasil, né? Desde sempre que o que mediar relações aqui sempre à base de muita violência, né? Desde o início. E aí estou pensando, né? Uma lógica que não é bem uma polícia secreta, mas é uma ação e nem tão secreta assim, a ação das milícias, mas de alguma forma por que é que ela é legitimada também, né? Por boa parte da população ela também é legitimada. Tem um lance de um caos, assim, mas o livro se passa inteiro do ponto de vista do tal do detetive, né, mano? O detetive, tipo, ele não tá nem aí pros caras que querem unificar. Tem uma galera que quer unificar, tem um grupo, né, são personagens secundários do livro, que são os unificacionistas, que dizem que a cidade é uma só, que a cidade é de todos, e não sei o quê. Tem uma galera com esse discurso. Mas eles são, no caso, são radicais, eles são tratados como radicais, né? Tanto pelo detetive, né, que é o protagonista, quanto pela polícia da outra cidade. A Brecha não. A Brecha não tá nem aí pra esses caras. Porque, né, enfim, eles não entendem que existe uma ameaça, né? Porque como eles habitam ali, o limite, né? Eles não entendem que existe essa ameaça. Agora, aqui, cara, entre nós, eu acho que tem jeito de confrontar, combater e diminuir, né, enfim, de alguma maneira contraagir essas segregações. Eu acho, inclusive, que muitas iniciativas foram tomadas para tentar fazer isso acontecer. É claro que o ritmo disso é sempre muito negociado por conta dos donos do poder, assim, né? Então você vê, quando o Lula chegou com o Fome Zero, e aí o Fome Zero logo virou o Bolsa Família. Tinha ali uma negociação acontecendo, né? Na implementação, né, do FIES, do ProUni, né, enfim, todo o sistema ali. Também tem um tanto disso acontecendo. Agora tem essa discussão da renda básica que está crescendo um tanto, parece que vai ser um dos pivôs da eleição do ano que vem. Também tem um tanto a ver com essas coisas. O lance, cara, é que essas coisas geram puta de um rescaldo. Manja, tipo, e aí tem essa vontade de confiança que vem das pessoas que querem a segregação, sabe? Então, se você pensa, né, enfim, a elite, né, das metrópoles brasileiras, dos Higienópolis, Copacabana, por aí, essa galera, quanto mais segregação tem, ou quanto mais políticas de combate à segregação,
né? Quanto mais vem Bolsa Família, quanto mais vem ProUni, quanto mais vem iniciativas para tentar, né, enfim, diminuir esse abismo, sabe? Maior o desejo de um discurso tipo do Bolsonaro. Né, enfim, não, agora vai ser a ditadura da maioria, vocês estão, né, enfim, os brancos que vão mandar nessa porra. Tipo, ele fala isso. E tem uma galera que pensa isso, que em geral não precisa dizer. Mas quando elas sentem que o sistema está ameaçado, né, que tem muita gente desvendo, né, que os crimes de desver estão frequentes demais, aí aparece esse desejo nessa galera. Tipo, o cara pode até ser simpático e doar para caridade todo mês. Mas se começa a ter muito pobre no shopping, ele fala, pô, ninguém vai dar um jeito nisso? Porque a vontade dele é que apareça o segurança, aquele do Carrefour, para dar um jeito nisso. Né? Porque ali é lugar de gente feliz, não é lugar de pobre. Aí é que tá. Né? Todo lance é como combater isso. E aí eu acho que tem esse lance que muita gente diz, né? Que o que veio acontecendo de 2013 para cá foi explicitar um bagulho que tava aí o tempo inteiro, desde o século XVI. Né? Enfim, esses almoços de domingo, de família, climão, porque alguém falou um bagulho ali, né? Enfim, mandou né? Enfim, Dilma tem que se fuder mesmo, e aí depois, né? Enfim, porque Bolsonaro vai corrigir as coisas, né? Esse esquema, né? Das famílias ali. Essas diferenças estavam ali o tempo inteiro. A questão é que muita gente confiava na brecha, na polícia, tá ligado? Que mantinha a segregação. Eu não preciso falar que eu não gosto de pobre, porque eu nem vejo pobre. Aí se o pobre começa a entrar na faculdade, se o pobre começa a comprar TV de plasma, né? Se o pobre começa a fazer os bagulho acontecer, né? O pobre tá com carro. Né? O ministro da Economia falou isso com todas as letras, várias vezes. Né? O problema, né? O dólar alto é uma solução. Porque aí, bom, você vai pegar avião e não vai estar cheio de empregada com você. Você sabe que eu acho que da história recente do Brasil aqui, cara, muito recente, eu acho que o que esses ricos, né, os ricos mesmo, né, rico desse país, eu acho que o que eles, uma das coisas que deixaram eles mais putos e imperdoável, assim, falar assim, a gente precisa retomar as botas, para mim tem uma coisa muito simbólica em torno da regulamentação do trabalho das trabalhadoras de trabalhos domésticos. Né? Acho que ali, naquele momento, quando resolve regulamentar aquilo, acho que eles falaram, parou, aí já é a mais. Essa era a única coisa que a gente ainda tinha da escravidão podendo acontecer nesse país tranquilamente, e agora vocês querem mexer com isso, né? E aí eu acho que ali é um exemplo, né? Porque você fala, o trabalho doméstico, né, da grande maioria é feito por mulheres negras, assim como desde o início da escravidão, como agora. Você fala, coisa só nossa, né, cara? Coisa Brasil, né? Uma coisa muito louca de Brasil, que ainda, por exemplo, nos empreendimentos imobiliários novos se constrói, um dos chamariz é o quarto da empregada. É uma coisa, eu acho que ali os ricos desse Brasil não toleraram, falaram, não, aí já é demais, porque aí, além de tudo, vocês querem mexer dentro da minha casa, né, da minha empregada, da minha escrava, aí não, a gente não tolera mais essa porra, né? Agora, enfim. Agora, Will, deixa eu... Não, fala aí. Fala aí. Não, aí o lance é que para essa galera, né, enfim, para uma parte, é claro, tem os 0,01% que por eles a ditadura, se não mexer com a economia, pode ter ditadura por mais 20 anos, os caras não estão nem aí, né? Mas tem uma parte significativa da elite brasileira que quer que a violência da brecha, né, a violência de manutenção da ordem, seja o mais compacta e eficiente possível, tá ligado? Tipo, chuta os pobres para baixo, né, preserva a fronteira, o abismo, né, enfim, constrói a pirâmide de novo, tá ligado? Tipo, é para ter pouco rico e muito pobre e uma distância gigante entre eles. Isso garantido, vamos voltar à cordialidade, vamos voltar a se tratar bem, né? Enfim, eu quero dar presente de Natal para minha empregada, né, minha, usando possessivo, né, para minha empregada, né? Tem um lance de manter a segregação funcionando com todo mundo trabalhando junto para desver a violência. E a galera, eu acho que deseja isso, sabe? Então tem uma parte da galera que é contra o Bolsonaro porque confia no trabalho bem feito, nesse trabalho, sabe? A desigualdade cresceu bizarramente,
voltou, né, o desenho, né, enfim, de capacidade, né, de poder aquisitivo, voltou a ser da pirâmide, ele estava virando diamante, né, que as pessoas dizem, né, no auge ali do lulismo e tal, estava virando o modelo do diamante, voltou a ser a pirâmide, então os pobres estão tudo de volta lá embaixo, então pronto, né, tira ele, põe um cara educadinho, que usa sapatênis, que não fala palavrão, que respeita a imprensa, porque garantimos a ordem, tá ligado? Sim. E aí eu acho que entra, esse trabalho é o trabalho mais difícil, tá ligado? Como não só combater né, enfim, o Bolsonaro, né, enfim, o representante, o cara que quer que a brecha mande em tudo, né, tem um cara que quer que a violência comande, tem esse desejo. Tem uma outra coisa que é mais difícil, porque ela, né, enfim, tem um lastro histórico gigantesco, que é a galera que quer que, bom, fique ali 300 negros na senzala, dormindo ali embaixo, e o patrão tá dormindo logo em cima, tipo, 3 metros de diferença, ele não tem nem medo. Uhum. Tá dormindo ali com os caras tudo ali logo abaixo, e ele tá ali em cima e todo mundo se respeita. Né? Quem é feliz fica feliz, quem é pobre fica pobre e tá tudo bem. Combater essa lógica, eu acho que é difícil. Aí eu acho que as cidades, né, São Paulo, as cidades, Rio de Janeiro, as cidades, Recife, as cidades, vão se opor assim até o fim, sabe? Mas acho que essa é a luta, então. Se aí é o limite, então é para lá que nós vamos, né? Estamos tentando. Agora, Will, a gente tá caminhando aqui pro final do nosso encontro de hoje. Mano, você tem algum trecho especial desse livro aí para compartilhar com a gente? Obrigado, velho. Olha só, o apresentador competente é o cara que dá os toques, né? Quando o parceiro pisa na bola. Eu peguei esse trecho, meu velho. Tem uma passagem que tá aqui entre as páginas 70 e 71 da única edição, porque a Boitempo deixou esgotar e agora os parceiros têm que pagar quase 200 conto para editar. Boitempo, edita de novo isso aí, cara. O livro é bom. Então tá aí um patrocinador a menos para nós. Mais um. Com isso garantido. Então eu queria ler esse trechinho, então, que ele fala, é narrado pelo Borlu, e aí eu acho que então é isso, dá para sentir um pouco o clima narrativo, o estilo, e dá para ver a brecha em ação, né? É uma passagem que mostra a brecha em ação. Então vamos lá, eu vou ler rapidão. Bora ler. Então fala ele, né? Quando eu tinha 14 anos, eu vi a brecha pela primeira vez. A causa era a mais comum de todas, um acidente de tráfego. Uma pequena van, o Comana, em forma de caixa, havia derrapado. Então ela saiu de Ucoma sem querer, porque ela derrapou. E ela entrou na outra cidade. Ela invadiu. Ela estava viajando por uma estrada cruzada, ou seja, uma pista era de Bechel, a outra era de Ucoma. E um bom terço dos carros naquela área era Beche. Então, enfim, era da outra galera. Se a van tivesse se endireitado, os motoristas Beche teriam reagido de maneira tradicional a um obstáculo estrangeiro tão intrusivo, uma das inevitáveis dificuldades de viver em cidades cruzadas. Quando um ucomano tropeça em um Beche, por exemplo, ou cada qual na sua cidade, né? Ou se um cachorro de Ucoma sai correndo e cheira um passante Beche, ou se uma vidraça quebrada em Ucoma deixa vidro no caminho dos pedestres Beche, em todos esses casos, o cara da cidade, né, enfim, invadida, evita a dificuldade estrangeira da melhor forma possível, sem reconhecer a sua existência. Então, o meu desafio é desviar do cachorro, fingindo que eu nem vi o cachorro. É isso que os caras aprendem a fazer, que é o que a gente faz quando a gente vê mendigo na rua, dormindo na calçada de atravessado, tá ligado? Tocam nela, se preciso for, mas é melhor não. Essa não sensação é a forma de lidar com essas protuberâncias. Bom, o motorista da van que eu vi, né, o Borlu, ele não se recuperou. Ele deslizou diagonalmente pelo asfalto e bateu no muro de uma boutique Beche e na vitrine dali. Um homem Beche morreu, ele foi atingido. O motorista, o comando, ficou gravemente ferido. Pessoas nas duas cidades gritavam. Eu não vi o impacto, mas a minha mãe viu. E ela agarrou minha mão com tanta força que eu gritei de dor antes de registrar o ruído. Ele nem se ligou no que aconteceu. Então, os primeiros anos da vida de uma criança Beche, e a mesma coisa dos ucomanos,
são um intenso aprendizado de pistas. A gente aprende estilos de vestir, cores permitidas, jeitos de caminhar e posturas muito rápido. Antes dos 8 anos, você pode confiar que a maioria de nós não vai fazer uma brecha de forma embaraçosa ou ilegal, ainda que, é claro, uma licença seja concedida para as crianças. Eu era mais velho que isso quando eu levantei a cabeça para ver o resultado sangrento daquele acidente de brecha. E eu me lembro de ter lembrado daqueles arcanos e de que eles eram uma palhaçada. Naquele momento, quando minha mãe e eu, todos nós, não podíamos deixar de ver o desastre ulcomano porque ele estava em Dash, todo aquele cuidadoso desver que eu havia recém-aprendido foi pelo ralo. Aí, em segundos, a brecha veio. Formas, figuras, algumas talvez já estivessem lá, mas que mesmo assim pareciam se coagular a partir de espaços entre fumaça do acidente. Essas figuras se moviam rápido demais para serem vistas com clareza. Se moviam com autoridade e poder tão absolutos que em segundos controlaram e contiveram a área da intrusão. Os poderes eram quase impossíveis, pareciam quase impossíveis de decifrar. Nas margens da zona de crise, os Besh, e eu ainda não podia deixar de ver, a polícia ucomana, estavam afastando os curiosos em suas respectivas cidades, passando fita na área, isolando gente de fora, essa é a polícia que a gente enxerga, né? Selando uma zona, dentro da qual suas ações rápidas ainda eram visíveis, embora meu eu criança tivesse tanto medo de vê-las. A brecha, então, organizando, cauterizando, restaurando. Então, essa é a cena que mostra a brecha em ação. Boa. A mim me dá vontade de ler. Will, quer falar mais alguma coisa para fechar nosso encontro de hoje aqui? Ou ficamos por aqui, meu mano? Cara, então, fica a dica para quem resolver ler. É um romance policial, tudo funciona como se fosse um romance policial, mas ele dispara essas várias discussões aqui, né, enfim, que a gente está vendo. Eu acho esse autor muito foda, ele tem um outro livro traduzido pela Boitempo também, espero que esse não esteja editado, que chama Estação Perdido. Né, enfim, então, e aí acho que fica, então, essa dica para esse autor, China Miévio, e tem um outro livro dele também, que chama Outubro, que narra, de um jeito romanceado, a Revolução Russa de 1917. Então fica a dica para o China Miévio e a literatura toda fantástica dele. Então ficamos por aqui e bora ler mais essa indicação do meu amigo Will Franco. Bom dia, boa tarde, boa noite para nós. Abraço. Tchau, tchau.